Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Bom, hoje eu quero falar de trabalhador, né? Dia do trabalho e continuar falando de crítica, senso crítico, né? Como a gente estava falando, né? Bom, ontem foi o dia do trabalhador e assim, a primeira coisa que eu tenho que falar assim, tipo, é tentar ter um pouco de senso crítico em quem que é trabalhador, né? A gente tem um crescimento aí nos últimos anos de uma mentalidade do empreendedor, uma mentalidade tipo de eu sozinho posso negociar os meus direitos e eu vou tirar vantagem disso, né? O que é engraçado, porque assim, o trabalho nunca teve tão precarizado, né, quanto hoje. Assim, eu tô falando disso pra gente ter senso crítico, né? Cara, você já se perguntou, tipo, quem que é trabalhador? Quem que pode ser considerado trabalhador? E eu fico pensando, assim, que muito empresário, pessoas que têm até empresas, podem ser considerados trabalhador, né? Vamos pensar aqui num caso bem comum, assim. Imagina, isso aconteceu no Brasil, tá acontecendo agora, né? Você tem ali seu mercadinho de rua, você vende ali suas coisinhas, você tem seus dois, três empregados ali, você atende das 8 da manhã, das 7 da manhã, das 6 da manhã até as 10 da noite, você gerencia aquele mercadinho, né? E aí vem uma grande empresa, né? Uma empresa assim que tem uma estrutura muito grande e fala assim, eu vou dominar os mercadinhos de rua. E essa empresa começa a tipo, comprar imóveis e começa a tentar comprar bastante imóveis e tentar pressionar tipo, os mercados, né? Ou começa a dar vários mercadinhos de rua, começa a fazer dumping, como uma certa livraria fez aí, né? Tem uma livraria aí que os vendedores de livros até estranham, né? Tipo, existiam várias livrarias no mercado e essa livraria chegou no Brasil e o que ela começou a fazer? Como ela tinha muito dinheiro, sendo uma das empresas mais valiosas do mundo, ela começou a fazer dumping. Dumping o que é? Começou a vender livros abaixo do preço de compra. E o que aconteceu? Todas as livrarias quebraram. Óbvio que teve livraria que quebrou por má gestão. Mas, tipo, teve livraria, e eu tô falando de livraria local, que quebrou por falta de pessoas, né? Tipo, todo mundo foi para online. No online ela não tinha capacidade de vender, e aí ela precisou se adequar a essa livraria grande, né? Então, assim, quando eu falo que a gente precisa ser, tipo, uma ideia de que é ser trabalhador, né? Nas concepções clássicas sociológicas, assim, o trabalhador, o trabalhador é aquele que não está nos meios, os donos dos meios de produção, né? E aí tem um meme muito engraçado, né? Que é o tal daquele bicicleta lá, não vou citar o nome da pessoa, né? Que ele falou assim, não, eu produzo meus vídeos, eu sou os donos do meio de produção. E aí o YouTube chutou ele, né? Tipo, beleza, cara, você não é o dono do meio de produção, né? Mas assim, voltando tudo isso e tentando, eu não quero falar de ideologia, né? Mas tentando só tentar pensar aqui, quem que é o trabalhador, né? Tem muito empresário que poderia ser trabalhador, porque ele precisa de uma proteção social para atuar. Por exemplo, a gente está contando o caso do Mercadinho. O Mercadinho é um caso de uma empresa que está aí no Brasil. Eu não vou citar o nome da empresa, obviamente, mas assim, ela está tentando dominar um mercado aí que existe há centenas de anos, né? Tipo, mercadinhos de rua existem eu lembro que eu até brinquei com meu irmão. Meu irmão perguntou aqui, quem que é esse tal de 4 letras aí? E aí eu falei, pô, eles estão no mesmo mercado que o seu Miguel lá, lá de Teresina. Tipo, o seu Miguel que vendia o saquinho de arroz, o feijão, vendia as coisinhas, né? Vendia o leite, o pão, né? A gente comprava, tipo, era 2 quadras de casa e minha mãe mandava a gente a pé com dinheiro comprar, né? Nos anos 80. E isso já existia lá, né? E provavelmente o seu Miguel deve ter quebrado aí nos planos econômicos dos anos 90, não sei, tipo, sei lá. O advento do supermercado, naquela época não tinha supermercado em os bairros, né? Então, hoje o supermercado tem quase todos os bairros. Assim, esse mercadinho de rua sempre existiu. Mas aí chega uma grande empresa, vai lá e pá, tipo, cria um modelo de negócio onde o negócio é 24 horas, o negócio vem de preço mais baixo, porque a grande empresa ela pode se dar o privilégio de operar no prejuízo para alcançar alguns mercados, né? E quebra. Quebra. Então, assim, o pequeno empresariado, ele é um trabalhador, cara. Não adianta essa mentalidade de empreendedor, né? É aí que eu falo que a gente tem que ser senso crítico mesmo. Tipo, cara, eu sou empreendedor? Sou. Mas, assim, eu posso ser considerado um cara que eu não preciso de um amparo social para tentar fazer o meu negócio funcionar? Não, cara, você precisa.
Tipo, todo mundo precisa de um amparo, a não ser que você seja uma grande empresa, uma empresa que tem condições de mudar a estrutura da economia, né? Tipo, tem empresas que conseguem mudar a estrutura da economia, tem empresas que, tipo, a gente viu aí, quem tem 10 anos de mercado, viu que, cara, criou-se um termo chamado, não vou citar os termos, porque os termos de empresa, eu não quero citar empresa, né? Mas assim, tipo, criou-se novas modalidades de trabalho, onde tudo que fez foi tira o vínculo trabalhício. E aí tira o vínculo trabalhício, você fica, tipo, a mercê, a pessoa pode dispensar, né? Tipo, beleza, eu não quero mais ficar. E isso você, não, isso é bom pra empresa. É bom pra empresa mesmo? Tipo, a empresa tá ruim das pernas, é um questionamento que a gente tem que fazer, tipo, e quando eu falo de senso crítico, a gente tem que ter, por exemplo, uma das coisas que eu já até falei no meu vídeo, eu tenho dois vídeos sobre carreira, um segundo vídeo é sobre porque estamos muito cansados, né? E eu falo nesse segundo vídeo que, assim, o pessoal fala, porque não dá para ganhar dinheiro, né? Tipo, as empresas não estão ganhando dinheiro. Cara, mas assim, é sério mesmo que as empresas não estão ganhando dinheiro? Como é que tá a renda da galera que coordena essas empresas? Tá subindo, cara. Tá subindo bastante, assim. Mas não, as empresas perderam privilégio. Não, cara, as empresas não perderam privilégio nos últimos 20, 30 anos. Não, tipo. A classe média perdeu alguns privilégios. Sim, concordo absolutamente. Assim, tipo, quando eu era criança, meus pais tinham empregados em casa. Empregados assim, tipo, não que a gente fosse rico, mas uma classe média baixa que conseguia pagar uma empregada ali para cozinhar, para lavar louça, mas o que acontecia? Era barato. Era muito barato, tipo, ter. Então você conseguia ter. E hoje em dia a gente não consegue mais ter. Por quê? Porque teve uma valorização do trabalhador. O que sempre aconteceu, cara. Eu lembro quando eu era criança, assim, a gente conversa. Era muito difícil, principalmente lá no Piauí, né? Era muito difícil conhecer pessoas que tinham ido para fora do país, né? Era muito raro pessoas viajarem para fora do país. Eu tô falando dos anos 80, dos anos 90, uma crise econômica violenta que comia toda a tua renda em um mês, era uma coisa maluca. E as pessoas não viajavam para fora, porque o dólar era uma coisa que era estável e o nosso dinheiro era muito instável. Então, se você. Cara, era bizarro. E aí era estranho quando você conhecia alguém. Não, porque lá é tão desenvolvido que assim, a gente tem que fazer o próprio trabalho de casa. Eles falam, a gente tem que lavar roupa, a gente tem que cozinhar, a gente tem que comprar, a gente tem que arrumar a casa. Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, que mundo bizarro, onde as pessoas reclamavam que elas não conseguiam, elas não reclamavam, elas tinham um privilégio aqui que elas não queriam abdicar e que hoje elas reclamam de ter abdicado, mas quando elas iam para fora, para o mundo desenvolvido, elas achavam aquilo bom. Então, por exemplo, a família ia morar nos Estados Unidos, ficava 1 ano, 2 anos lá e voltava assim, não, lá a gente tinha que fazer tudo, porque lá é desenvolvido. Aqui não, aqui a gente não pode, aqui a gente tem a nossa empregada ali, que a gente paga uma merreca de salário mínimo para ela, tipo, ela mora no subemprego, e no fundo, cara, no fundo é trabalhador contra trabalhador, assim, porque essa pessoa também é trabalhadora. Ela não consegue se ver. E a gente tem um problema muito sério no Brasil, que a gente não se consegue se ver no outro, né? A gente quer se ver em castas, né? Tipo, tem a casta do pessoal mais pobre e tem a casta do trabalhador médio brasileiro, que é aquele cara que tem um empreguinho numa firma, conseguiu ter uma graduação ali, ou ter até um mestrado, quem sabe, e esse cara se acha infinitamente superior ao trabalhador mais humilde, né? Mas no fundo, cara, no fundo todo mundo tem o mesmo tipo de carne, né? Não tem o mesmo cor de pele, mas assim, todo mundo é gente todo mundo é igual, cara. É uma coisa que eu ainda acho que assim os ideais da Revolução Francesa de igualdade ainda tem que ser muito evangelizado aqui no mundo ocidental, porque a gente acha que ainda existem castas na sociedade, né? Que a gente tem que, sei lá, tipo, eu mereço ter as minhas regalias, mas o trabalhador, o baixo trabalhador, do baixo, eu falo assim, o alto trabalhador e o baixo trabalhador, não, né? Mas no fundo todo mundo é trabalhador. E agora inventaram essa ideia de empreendedorismo, que é uma forma de uma casta, né? Não, porque você é um seletista, você ganha menos.
que argumento esdrúxulo, cara, e assim, dá até vontade, aí fala assim, mostra teu imposto de renda aí, vai. Vamos ver quem ganha menos, né? Tipo, não querendo me gabar, mas tipo, tem muita gente. E uma vez eu fiz uma pesquisa salarial, eu joguei um informe aí, e eu vi assim, o que acontece no Brasil é que tem dois tipos de trabalhador. O trabalhador braçal, que é aquele que vai trabalhar, e o trabalhador que é dito intelectual. E aí você deve estar pensando assim, pô, mas eu não sou trabalhador braçal. Cara, mas compara quem ganha aí na sua empresa, quem ganha no nível gerencial com você. E compara como ele te vê. Ele te vê como trabalhador braçal. Por quê? Para algumas pessoas, a casta gerencial, e eu sempre tenho usado esse tema, existe uma casta gerencial no Brasil, né? Ela não é uma casta trabalhadora, é uma casta que é assim, é nada mais nada menos do que a modernização do Capitão do Mato, né? Eu falo muito isso, que eu sempre falo que existe uma escola gerencial Capitão do Mato. Isso eu estou trabalhando no senso crítico, né? Porque isso tem a ver com história, cara. Existia no Brasil a categoria do Capitão do Mato. O que era o Capitão do Mato? Era uma pessoa que era basicamente igual ao escravizado, só que ele tinha algumas regalias. Ele não tinha o mesmo tipo de trabalho. Tipo, ele não ia pro chicote, ele não apanhava, e ele acabava podendo conviver um pouquinho com o patrão, e ele acabava puxando o saco do patrão, por quê? Porque era a maneira, eu assim, não tô jogando a culpa nele, porque, pô, ele não era culpado de ter aquele tipo de trabalho, porque aquele trabalho, às vezes era uma oportunidade, o cara tava apanhando ali no chicote, na lavoura, ele só mudou para bater, mas, tipo, tem questões éticas ali envolvidas que eu não quero discutir, mas, assim, tipo, talvez ele migrou para essa classe, né? Mas o que acontece é que muita da nossa classe gerencial hoje, ela herda muita coisa. Herda muita coisa, assim, tipo, essa questão de querer controlar a vida do funcionário. Eu não vou me estender aqui. Só quero levantar essas bolas aí, que, tipo, ontem foi o dia do trabalhador, eu me vejo como trabalhador, assim, minha empresa, grande parte se vê como trabalhador, essa questão de empreendedorismo aí é balela, balela, balela. E a gente tem que ser crítico em relação a isso. Bom café da manhã pra você, bom cafezinho aí e valeu.